Olá pessoal, meu nome é Francinário, certo? Nessa aula de hoje eu vou discutir com vocês, vou trazer algumas dicas de como interpretar uma questão de matemática, certo? É fácil ver que muitos alunos têm mais dificuldade às vezes em montar o problema, retirar os dados da questão, do que propriamente sentar e fazer as contas, certo? Então aqui a gente vai trazer algumas dicas de como você pode melhorar a interpretação da questão de matemática, ok? Então vamos lá para a primeira dica. Faça uma leitura e tente ir, à medida que você vai lendo, vai identificando os dados que o problema traz, certo? O primeiro objetivo quando você faz essa leitura é descobrir o que é que o seu problema quer, certo? O primeiro passo é descobrir o que é que o problema quer. Depois que você descobriu, o problema quer que eu encontre esse valor. Então você vai lá nas informações que você retirou do problema e você vai verificar quais daquelas informações são úteis para você resolver o seu problema, certo? É muito comum, por exemplo, questões do Enem, o enunciado tem 10, 15 linhas, só que tem muita informação ali que não vai lhe ajudar a resolver o problema. Então, você tem que saber retirar as informações e saber quais delas vão ser úteis para você resolver o seu problema, certo? Então, depois que você sabe o que é que o problema quer, certo? E você já sabe, fez as suas anotações, certo? E você retirou aquelas informações que vão ser úteis, então você vai lá e puxa na sua memória alguma questão que você já fez em algum lugar ou que viu alguém fazendo que usava mais ou menos a mesma ideia do problema que você está em mãos, certo? E depois é só resolver o problema. A segunda dica é: não existe atalho, certo? Não existe uma fórmula mágica para que você fique capaz de interpretar todas as questões de matemática do dia para a noite. Não é isso, certo? O que vai te ajudar a saber interpretar os problemas é você sentar e fazer, e repetir, e fazer, certo? Não adianta muito você ficar ouvindo uma pessoa explicando o problema, a pessoa resolvendo um problema para você, possivelmente você vai entender, certo? Só que isso não vai te ajudar, porque na hora que você for fazer a prova, é você sozinho, ok? Então, não busque atalhos, faça as atividades. Seja ativo quando você estiver estudando matemática. Então, você tem que praticar muito, certo? À medida, quanto mais você vai praticando os problemas de matemática, mais facilidade você vai tendo, certo? Então, pratique muita leitura de problemas, certo? Muitos enunciados, tente interpretar bem direitinho o problema, retirando as informações, destacando o que é que o problema quer. Por quê? Porque quando você chegar na prova do Enem, por exemplo, de um concurso, isso vai ser muito mais natural, certo? É muito comum os alunos lerem um problemazinho bem rápido e já tentar resolver sem nem pensar no problema, certo? Então, vá fazendo com calma. E o mais importante de tudo, não desista, certo? Não será fácil, não é muito fácil aprender matemática, mas todo mundo é capaz de aprender, certo? Só que você tem que sentar e se dedicar. Você tem que fazer a sua parte, ok? E uma vez que você sabe o que é que o problema quer, você tem as informações, certo? Que você julga ser necessárias para resolver o seu problema, o que é que você tem que fazer? Você tem que tentar transformar aquelas informações em conceitos matemáticos, para que você consiga usar as ferramentas, certo? E resolver o problema, certo? Agora nós vamos trabalhar alguns problemas simples, certo? Por quê? Porque é a primeira vez que eu estou trazendo uma aula desse tipo. E eu aconselho você que tem dificuldade em interpretar questões de matemática, que faça o mesmo. Pega um problemazinho simples e vai interpretando, tirando os dados, resolvendo. À medida que você for sentindo segurança naquilo ali, aí você vai pegando um problema mais contextualizado, você vai pegando um problema de concurso, um problema do Enem, certo? Mas no início, pegue problemazinho simples mesmo, não tem problema não. A questão é você ter que praticar, ok? Se o aluno pega um problema desse,
resolver a equação 10x menos 7x igual a 18, certo? Eu acredito que 95% dos alunos vão saber resolver isso daí, ok? Que é só a gente isolar o x. Agora a questão é quando a gente tem algo assim, ó, 10 vezes a idade de João menos 7 vezes a sua idade é igual a 18. Qual é a idade de João? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar o que é que o problema quer. O problema quer saber qual a idade de João. Então, como eu não sei qual a idade de João, eu vou chamar idade, eu vou chamar de x. A idade de João é x. A primeira informação que ele dá aqui, ó, é que 10 vezes a idade de João, então se é 10 vezes, se 10 vezes x, menos 7 vezes a sua idade é igual a 18. Então, aqui vai ficar 3x igual a 18. Então, x é igual a 18 dividido por 3. Então, x é igual a 6 anos. Ok? Então, primeiro passo é identifique o que é que o problema quer. Identifique quais as informações que vão te ajudar a resolver o problema e depois use as ferramentas matemáticas para resolver o seu problema. Ok? Vamos para esse problema aqui. O dobro de um número adicionado ao seu triplo é igual ao próprio número adicionado 168. Qual é o número? Certo? Então, a primeira coisa a gente tem que identificar o que é que o problema quer. O problema quer saber qual é o número. Então, como eu não sei qual é o número, então eu vou chamar de B. Certo? B é o número procurado. Então, agora vamos para o que o problema dá. Ele diz que o dobro de um número, então se o número é B, então a gente vai ficar com 2 vezes B. Adicionado ao seu triplo, então mais 3 vezes B, é igual ao próprio número mais 168. Então agora é só resolver uma equação do primeiro grau. Então eu vou passar esse carinha para o outro lado. Vai ficar 2b mais 3b, 5b. 5b menos b vai dar 4b, igual a 168. Então b é 168 dividido por 4. Então b vai ser igual a 42. Então o número que a gente está procurando é 42. O triplo de um número natural somado a 4 é igual ao quadrado de 5. Que número é esse? Então, ó, vamos lá, vamos com calma. Eu quero saber que número é esse que eu estou procurando. Então, se eu não sei, eu vou chamar ele de B, certo? B é o número que eu estou procurando. O que eu sei é que o triplo desse número, então, 3 vezes B, somado com 4, é igual ao quadrado de 5. Então, isso aqui vai ficar 3b mais 4. 5 ao quadrado, 25. Passa esse rapazinho para o outro lado, vai ficar 3b igual a 21. Então, b vai ser 21 dividido por 3. Então, b é igual a 7. Ok? Eu sei que esses problemas que eu estou trazendo são problemas simples, mas essa é a minha primeira aula com interpretação de texto para vocês. Então, eu aconselho que você faça o mesmo. Se você não tem segurança em interpretar um problema do Enem, por exemplo, então comece com problemas pequenos, certo? À medida que for sentindo segurança, que você for percebendo que está ficando fácil, aí você vai dificultando o nível das questões, ok? Vamos para esse problemazinho aqui. A idade de um pai é 4 vezes a idade de seu filho. Daqui a 5 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. Qual a idade de cada um? Então, como eu não sei nenhuma das duas idades, eu vou dizer que a idade do filho
eu vou chamar de x, ok? Se a idade do filho é x, ele diz que a idade do pai é 4 vezes a idade do filho. Então, a idade do pai vai ser 4x, ok? Essas foram as primeiras informações do problema. A outra informação ele diz que daqui a 5 anos, ou seja, no futuro, certo? Então, vou colocar aqui, no futuro, mais 5 anos. Quando é que vai ser a idade do filho? A idade do filho, se o filho tem x, em 5 anos vai ter x mais 5. E a idade do pai? A idade do pai vai ser 4x mais 5, ok? Só que ele diz que em 5 anos a idade do pai será o triplo da idade do filho. Então, isso significa dizer o quê? Que a idade do pai, 4x mais 5, é igual a 3 vezes a idade do filho. Só que a idade do filho é x mais 5. Então, aqui vai ficar 4x mais 5. Fazendo a multiplicação aqui, vai ficar 3x mais 15. Então, passa o 3x para cá, vai ficar 4x menos 3x, x. E aqui vai ficar 15 menos 5, 10. Então, x é 10. Mas quem é x? Ó? X é a idade do filho. Mas se o filho tem 10 anos, o pai tem 4 vezes x, então vai ficar 40. Então, as idades são, o filho tem 10 anos e o pai tem 40, ok? Em uma eleição para a escolha do representante de um grêmio estudantil de uma escola, votaram 943 alunos. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo. E André teve 5 votos a mais do que Carlos. Quantos votos teve o aluno vencedor? Ok? Então, eu sei que o total é 943, certo? De alunos que votaram nessa eleição. Então, eu tenho Carlos, certo? Que eu vou chamar de C, para facilitar. Eu tenho Paulo, que eu vou chamar de P. E eu tenho André, ok? Então, note que Carlos teve 7 votos a mais do que Paulo. E André teve 5 votos a mais do que Carlos, certo? Então, eu vou começar com o Paulo. Eu vou começar chamando de X. Então, os votos de Paulo eu vou chamar de X. Aí ele disse que Carlos teve 7 votos a mais do que Paulo. Então, Carlos teve quantos votos? X mais 7. E ele diz também que André teve 5 votos a mais do que Carlos. Então, o André, ele teve a quantidade de votos de Carlos, x mais 7, e ainda teve mais 5. Ok? E agora a gente vai usar a informação que na escola tem 943 alunos. Então, quando eu somar os votos dos três, tem que dar 943. Então, vai ficar x mais 7 mais x mais 7 mais 5 é igual a 943. Aqui, ó, x mais x mais x, 3x. 7 mais 7, 14. Com mais 5, 19. É igual a 943. Então, 3x vai ser igual a 943 menos 19. Então, vai ficar 924. Então, x é 924 dividido por 3.
Isso daqui vai dar 308, certo? Mas quem é X? Ó? X é a quantidade de votos de Paulo. Então vai ficar 308 votos. A quantidade de votos de Carlos é 308 mais 7. Então vai dar 315. E a quantidade de votos de André vai ser 315 mais 5, ou seja, 320. Então, quem foi que ganhou a eleição? Foi André. A questão pedia exatamente quantos votos teve o aluno vencedor. Então, 320. Ok? Então, tenha cuidado. Ó. Esse tipo de problema é muito comum cair em concurso em Enem. O aluno vai lá, o candidato faz as contas, encontra aqui 308. Quando ele olha para a resposta, está aqui 308. Ele vai lá e marca. Aí ele está contando com essa questão como ele tem acertado. Só que quando ele vai lá olhar no gabarito, né, tá errado. Por quê? Porque a questão não pede o valor de X, ele quer saber qual é a quantidade de votos do aluno vencedor. Ok? Então tenha muito cuidado quando você estiver fazendo questões de matemática, para saber o que a questão quer. Para, à medida que você vai fazendo as contas, certo? Possa ser que o número que você encontrou não seja o que a questão está pedindo, ok? Então, é isso aí. João, André e Carlos juntos possuem R$ 48. João e André possuem o mesmo valor. Carlos tem o dobro da quantia de João. Qual é a quantia que Carlos possui? Ok? Então a gente quer saber quanto Carlos possui. Então vamos tirar as informações, certo? Eu vou chamar a quantidade de dinheiro que João tem, eu vou chamar de J. Aqui André tem, eu vou chamar de A. E aqui Carlos tem, eu vou chamar de C. Então a primeira informação é que J mais A mais C tem que ser R$ 48. Agora vamos para as informações do problema. Primeiro, ele afirma que João e André possuem o mesmo valor. Então, o J é igual a A. Depois ele afirma aqui ó, que Carlos tem o dobro de João. Então, Carlos tem duas vezes J. Agora, observe que eu posso escrever essa equação da seguinte forma. O J, certo? Continua sendo J, mais o A eu posso trocar por J. Mais o C é duas vezes J, igual a 48. Então, 4J é igual a 48. Então, J é igual a 48 dividido por 4. O J vai ser 12. Só que observe que eu não quero saber quem é J, eu não quero saber quanto João tem, certo? Eu quero saber quanto Carlos tem. Aí Carlos tem quanto? Duas vezes J. Então vai ficar duas vezes J, só que J é 12. Vai ficar duas vezes 12 igual a 24. Então a alternativa certa, a letra B. Ok? Então, se fosse um problema assim de concurso, e você não tivesse muito atento, poderia ser que você marcasse o 12, porque você fez as contas e encontrou 12. Aí quando você olha para a resposta, está lá, o item A igual a 12. Certo? Então tenha cuidado, mantenha o foco, certo? No problema. Nesse problema nós temos o seguinte: a soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho, ok? Então eu vou chamar a idade do pai, eu vou chamar de P. E a idade do filho, eu vou chamar de F. A primeira informação ele diz que a soma das idades é 45. Então P mais F é igual a 45. A segunda informação ele diz que a idade do pai está para a idade do filho. Então a idade do pai está para a idade do filho, assim como o 7 está para 2. Então, isso daqui é o que? Isso daqui é uma razão.
Então, qual a melhor forma de você resolver isso? Você coloca uma constante aqui, eu vou colocar m e m aqui, ok? Então, a gente pode dizer que P é 7m e F é 2m, certo? Então, nesse m ele é a constante de proporcionalidade. Então, P mais F igual a 45, a gente pode escrever como 7m mais 2m igual a 45. 7m mais 2m, então m é 45 dividido por 9. Então m é igual a 5. Mas se o m é igual a 5, o p é 7 vezes 5 é igual a 35. Então a idade do pai é 35. E a do filho é 2 vezes 5, que dá 10. Ok? Então a idade do pai é 35 anos e a idade do filho é 10 anos. Ok? Então, essas foram as questões que eu separei para hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Ok? Compartilhe aí com quem tem dificuldade em interpretar questões. Eu vou tentar trazer outras questões, outras aulas com problemas um pouco mais difíceis, ok? Então, quando for na próxima aula, até lá você vai praticando, porque na próxima aula eu vou trazer problemas um pouco mais elaborados e você não vai ter dificuldade para acompanhar, beleza? Então, por hoje é só. Se você gostou, comenta aí e compartilha com seus amigos que estão estudando matemática e estão com dificuldade em interpretar as questões de matemática. Até a próxima!